E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Nicolas Sandron e sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora a aula 4 aqui de Python para iniciantes. Novamente eu vou estar seguindo aqui o Think Python, tá? O livro aqui que eu estou utilizando de base. E hoje então a gente vai falar sobre funções, que é um assunto super legal, super importante. A gente vai utilizar funções pelas... Tudo que a gente viu até agora a gente vai utilizar pelo resto das videoaulas. Inclusive hoje eu vou continuar utilizando coisas que a gente já viu das aulas anteriores. Mas funções com certeza é um assunto muito importante, muito interessante também. Então a gente já viu funções, a gente já utilizou funções antes, tá? Então algumas funções que a gente utilizou são a print, tá? Então a print é uma função que o propósito dela é imprimir alguma coisa que a gente passa para ela, tá? Então por exemplo aqui ele está dando print no nome, tá? Então esse é o propósito da função print. A gente também já viu a função type. Então eu posso fazer aqui, por exemplo, type 10 e ele vai dar print in class int, tá? Então também a gente já viu a função type. São duas funções que a gente já veio utilizando. Junto com isso também, a gente viu ali os tipos de dados que a gente tem, como o int, o float, string. E uma curiosidade é que a gente pode fazer isso aqui, por exemplo. Int 10. E int também serve como função. E é uma função que transforma o que tu passar para ela para inteiro. Então se a gente der print aqui, tá? Se a gente der print rodar, ele vai imprimir 10. E esse 10 é o 10 de inteiro, né? Não tem como distinguir, porque quando ele vai imprimir, ele transforma para string. Então não foi um jeito muito bom. Mas eu posso fazer, por exemplo, um type aqui. E daí agora se eu rodar, ele vai dar class int, tá? Então o retorno disso aqui é um class int. Do mesmo jeito eu posso pegar, por exemplo, um 10.5 e colocar aqui. E ele vai dar class int, tá? E se a gente tirar o type agora, o resultado que a gente vai ter vai ser 10, tá? Isso é importante, tu pode pensar, mas eu transformei 10.5 em inteiro, por que ele virou 10 e não 11, né? Quando eu arredondo o 10.5 para inteiro, ele não devia arredondar para 11? Tecnicamente sim, depende da regra de arredondamento, especificamente para o 10.5 que tu usa. Mas o int, a função int, ela não vai arredondar, ela vai truncar, tá? Esse é o que a gente utiliza aqui. Então, por exemplo, se eu pegar 10.999999 e eu rodar, ele vai truncar para 10, tá? Truncar é tu remover a parte decimal e tu ignorar, tu só pegar a parte inteira. Sempre que tu transforma alguma coisa para int, é isso que ele vai estar fazendo. Ele vai estar pegando a parte decimal e vai estar ignorando e simplesmente lidando com a parte inteira, tá? E a gente viu, então, a gente pode também passar strings para ele com números, né? Então a gente pode passar o 10 aqui. E se a gente tentar passar uma string que é inválida, hello com W no final, se a gente passar um hello, ele vai dar erro, tá? Então, o hello não é um número base 10 válido para passar para int, tá? Então, essa é a reclamação que ele deu. A gente tem também dos outros tipos, então a gente tem o float, tá? Então, se a gente passar o float aqui de 10, tá? Ele vai dar 10.0, né? Então ele é 10.0 porque ele é um float. A gente passou string 10 e ele reconheceu como 10. E do mesmo jeito a gente pode passar 10 sem a string, que seria o 10 inteiro, e ele vai transformar em um float também. E do mesmo jeito a gente pode passar a gente pode usar o string também, que transforma alguma coisa em string. Então a gente pode passar 10 e ele vai imprimir o 10. Aqui o efeito disso é nulo, porque quando tu passa alguma coisa para print, o print ele já transforma em string para ti, né? Então o efeito aqui não tem um efeito, né? Não dá para ver o que está acontecendo. Mas ele está transformando em string, daí passando a string para o print, tá? Então esse que é o efeito. Se a gente fizer o type aqui, como tu deve esperar, ele vai imprimir class string. Tem outras funções interessantes também dentro da math. Então eu trouxe o math.squareroot para vocês no último vídeo, né? Então o math.squareroot ele pode ser usado para a gente pegar a raiz quadrada
de alguns números. Então, por exemplo, o 100 ele vai imprimir 10. Se eu pegar o 49, meu Deus, se eu pegar o 49, ele vai imprimir 7, tá? Então eu posso usar o math.squareroot para pegar isso. E o math ele tem muitas outras funções, né? Não sei se o coisa vai me mostrar aqui. Aqui, ele tem a cos hiperbólico, a seno, a tangente, o ceiling, que é arredondar para cima, cos, graus, expoente, fatorial, tem muitos, gama, logaritmo, inúmeras coisas, tá? Então tudo que tem apareceu uma coisa ali no canto, tá? Tudo bem, eu vou remover. Tudo que tem o quadradinho aqui na frente é uma função que a gente pode chamar, tá? Deixa eu fechar Steam para não aparecer mais notificação. E eu abri aqui também eu abri a página da documentação do Python, que tem o math aqui, então. E o math aqui ele mostra todas as funções que tu pode usar. Tem permutação, tem floor, tem um monte de coisa aqui. E daí tem a explicação de cada uma delas. Eu vou deixar na descrição para vocês poderem acessar e dar uma olhada aqui caso vocês queiram. E daí aqui tem a explicação de o que cada uma dessas coisas faz. Daí tu pode clicar em cima, por exemplo, digamos que eu queira ver o que é o remainder, tá? Posso clicar aqui em cima e daí tem aqui toda a explicação. Aqui tem em inglês, eu não sei se tem como pegar em português. Bom, mas aqui tem inglês, tem explicação. Mas agora então, a partir de agora a gente vai ver como criar as nossas próprias funções, tá? E para você criar uma função, tu vai usar a palavra def, tá? O def é de define, então a gente vai estar definindo uma função, e daí aqui a gente põe o nome da nossa função logo depois, tá? E as regras de nome das funções são as mesmas das variáveis. A gente pode dar um nome, por exemplo, imprime 2, tá? E daí a gente põe 2 pontos, tá? Então essa é a estrutura, e isso aqui é o chamado header, tá? O header é essa primeira linha, é o def, o nome da tua função, seguido dos parênteses, e daí 2 pontos. E daí aqui embaixo, tu pode ver que ele já fez uma indentação, né? Ele botou um espaço para mim. Se não apareceu para você, tu pode apertar Tab, e daí ele vai ir para frente. E aqui tu pode colocar o que tu quer que a tua função faça, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que eu quero que ela imprima Olá Mundo, e daí eu posso copiar e colar, e dela imprime Olá Mundo 2 vezes, tá? Então isso é o que uma função faz, e o que tiver dentro dessa indentação aqui, tá? De espaços, tu pode colocar espaços também, então por exemplo eu poderia fazer espaço, espaço, e aqui fazer espaço, espaço, tá? Funciona igual. Ou tu pode usar tab, e vai dar o mesmo efeito. E daí o que tiver então dentro dessa indentação, isso vai estar no escopo da função. Eu vou falar um pouquinho melhor o que é o escopo depois, mas isso decide então o que essa função vai fazer. E eu posso chamar aqui então imprime 2, tá? Então tu chama que nem as outras funções que a gente chamou até agora, o nome da função e os parênteses, e se a gente rodar, ele vai imprimir Olá Mundo, tá? Se eu remover essa chamada aqui, ele vai definir a função, mas ele não vai chamar nada, tá? Daí não vai fazer nada. E também tem a questão de ordem de execução. Então o Python ele vai executar as coisas de cima para baixo, o que significa que se eu vier aqui e tentar fazer imprime 2, tá? Ele até me recomenda ali, e eu tentar rodar, ele vai dar um erro, tá? Porque vai dizer o nome imprime 2 não está definido. Por quê? Porque eu defini depois. Tá? Então, para eu poder utilizar alguma coisa, eu preciso ter definido isso antes, tá? Então, se eu pegar isso aqui, vamos deletar e eu botar aqui embaixo. Tá, ok. Eu botar aqui embaixo, agora sim ele vai aceitar e eu vou poder imprimir Olá Mundo, tá? Eu poderia também fazer uma coisa, por exemplo, digamos, eu posso fazer print Olá Mundo e daí eu posso chamar... Vamos criar um imprime... na verdade, vamos deixar um imprime 2 aqui. E vamos criar uma nova função aqui embaixo, tá? Então, vamos criar um imprime infinito, tá? O que é o imprime infinito? Ele vai dar print Olá Mundo e agora eu vou chamar imprime infinito. Daí, o que tu acha que isso vai fazer, tá? Primeira coisa, isso vai funcionar?
É uma primeira pergunta que tu pode fazer. Porque eu te mostrei que se eu chamo o imprime2 em cima do imprime2 ali, isso vai estar fora da definição, porque ele faz a definição em ordem. Aqui eu posso chamar a função dentro dela mesma, ou eu preciso encerrar a definição dela para poder chamar ela. Não, na verdade eu posso, tá? Então ele vai permitir que eu faça isso aqui. E agora tu pode pensar, qual que vai ser o efeito disso? Bom, se eu chamar imprime infinito, ele vai entrar aqui, ele vai imprimir Olá Mundo, e daí ele vai chamar imprime infinito, que vai imprimir Olá Mundo e vai chamar imprime infinito, que vai imprimir Olá Mundo e vai chamar imprime infinito, tá? E daí se eu mandar rodar isso aqui, então tu vai ver que ele imprimiu várias vezes, até que o Python me impediu de continuar aqui. Então, o Maximum Recursion Depth Exceeded, tá? O que isso quer dizer? Bom, essa propriedade que a gente utilizou agora, de chamar uma função várias vezes, se chama recursão, tá? E a recursão é justamente quando tu chama uma função dentro da outra, que chama anterior, né? Então tu pode ter... Aqui foi uma recursão bem direta, não sei se tem uma terminologia certa, mas dentro da função eu chamei ela mesma. Mas tu poderia ter, por exemplo, uma função que chama outra função que chama a primeira função. E daí tu tem um outro tipo de recursão ali também. Mas então aqui a gente fez uma recursão e o que acontece? Quando tu vai fazendo essa chamada aqui, tu pode ver que ele fez ele reclamou em vários lugares aqui do imprimir infinito, tá? Porque o que acontece? Tem uma coisa que a gente chama que é o stack trace, tá? O stack ou traceback, né? Mas o stack... Bom, mesma coisa. Mas eu posso fazer um exemplo aqui, vamos dar um exemplo de uma função que dá erro, tá? Então eu vou pegar div0, tá? Essa é a função div0 e ela vai fazer teste igual a 2 dividido por 0, tá? E daí eu posso fazer uma outra função que vai fazer def chama div0, tá? E a chama div0, ela simplesmente chama a função div0. Tá? É só isso que ela faz. E daí a gente vai chamar a chama div0 aqui embaixo. Tá? Aí vamos rodar e ver o erro que ele dá. Ó, o erro que ele deu foi no arquivo que eu estou rodando aqui, dentro da chama div0, no arquivo que eu estou rodando aqui, então na linha 15, dentro do div0, ele na linha 10 deu o erro de divisão por 0 nessa parte aqui. Tá? Então o que ele faz? Quando eu tenho um erro, ele vai me dizer ele vai me dizer onde que esse erro ocorreu e todas as chamadas da pilha de chamadas de função em que estava ocorrendo. Então aqui, o erro ocorreu nesse arquivo aqui, quando eu chamei a chama div0, que chamou a div0, que causou o erro. Então ele vai me mostrar todo esse caminho que foi percorrido de função em função até chegar no erro. Tá? E isso aqui, então, é o que a gente chama de traceback, tá? Então, você pode ver aqui. E daí tem o stack de chamada, que é a pilha de funções que foi executada. E o que acontece? Tu tem um limite de quão grande essa pilha pode ser, tá? Porque se tu chama muitas vezes, pode estourar a memória do teu computador, tá? Porque tu tá chamando várias vezes e ele tá colocando uma chamada de função em cima da outra. Então, o computador, né, ou o Python, ele vai limitar isso. Nesse caso aqui, a gente pode ver que se eu rodar, ele vai dizer, ó, a profundidade máxima de recursão foi excedida. Quer dizer que eu chamei de forma excessiva isso aqui, né? E a gente pode ver aqui, ó, ele chamou essas 4 vezes e mais 996 vezes, tá? Então, depois de chamar 1000 vezes, ele deu um erro, tá? Ou seja, a profundidade de recursão máxima que o Python te autoriza é de 1000 funções. Depois de 1000 funções, ele vai estourar. Isso não é só para recursão. Bom, esse está dizendo Maximum Recursion Depth Exceeded. Mas, tecnicamente, se tu fizer 1000 chamadas de funções uma dentro da outra, talvez ele estoure igual, porque ele vai dar um Stack Overflow, né? Que quer dizer que tipo, tu botou mais funções do que o permitido e daí terminou o stack de chamada. Eu acho que é bom eu mencionar o que é um stack também, né? Um stack, ele é uma pilha,
tá? A pilha é uma estrutura de dados. Vamos pegar meu coisa de desenhar aqui, ó. Bom, a pilha é uma estrutura de dados e ela é exatamente como a ideia de uma pilha, se tu pensar uma pilha de coisas, né? Não uma pilha de bateria, uma pilha de coisas. Qual que é a ideia dela? Ela é tipo uma caixa aberta, assim, tipo um copo, por exemplo, e ela segue a estrutura que a gente chama de LIFO, tá? O que é o LIFO? Ela é last in, first out. Opa! First out. O que isso quer dizer? O último que entrou é o primeiro a sair, tá? Então a pilha, tu vai colocar coisas dentro dela, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, aqui o 1, e daí depois eu posso colocar o 2, e daí eu posso colocar o 3, tá? E daí o que acontece? Eu vou colocando coisas e quando eu quiser remover, eu só posso remover essa coisa aqui de cima, tá? Essa é a propriedade da pilha. Sempre que eu coloco em cima do outro e quando eu removo a coisa de cima, tá? Então o último a ser colocado, que no nosso caso aqui foi o 3, vai ser o primeiro a sair, tá? Então last in, first out, tá? Essa que é a ideia da pilha. E o que acontece na recursão é que ele está fazendo uma pilha de chamadas, que é o stack, né? O stack de chamadas. E daí aqui, então, tu vai colocar a primeira chamada primeira função, depois da segunda, depois da terceira, depois da quarta, e daí quando tu for colocar a quinta, acabou teu stack. Ele chegou no limite, no fim do teu stack. E daí tem o Stack Overflow, que é como se a gente fizesse essa chamada, só que ele caísse de dentro da caixa, porque acabou a capacidade da caixa, tá? Então a gente tentou colocar na caixa e caiu. E daí isso aqui, então, ele dá um erro. Ele não permite que tu faça isso, ele vai dar um erro e parar toda a execução. E daí esse é o que a gente chama de Stack Overflow, né? E aqui, então, o Python, ele dá um erro de recursão, porque ele diz, não, ó, tu excedeu o limite, a profundidade de recursão. Provavelmente tem como tu configurar isso aí, eu não tenho certeza, mas quase certo que tem como tu configurar qual que é esse máximo de recursão, mas por padrão a gente viu então que ele executa como 1000, tá? Mas essa é a ideia. E daí essa pilha aqui, quando um erro acontece, ele imprime toda essa pilha de execução aqui, tá? Que é justamente esse traceback, tá? Então ele está traçando o caminho que foi feito antes do erro ocorrer. E daí a gente pode ver most recent call last. Então a chamada mais recente é a última, que é justamente a última chamada que foi feita, é o topo da pilha, por isso que ela está em cima aqui, tá? Ou recent call last, ela falou, né? Então é o último, tá? Então é a pilha de cabeça para baixo. Bom, então é isso aí. Essa é a ideia da recursão. Tem muitas coisas que entram na ideia de recursão e é uma coisa bem interessante de modo geral. Mas então esse é um jeito que tu pode fazer para fazer uma coisa repetir diversas vezes. Claro que aqui tu só vê como fazer infinitas vezes, mais pra frente a gente vai ver que dá para colocar critérios de parada para eventualmente ele repetir várias vezes até que uma hora ele para de repetir e daí a recursão termina, tá? Mas por enquanto, então, a gente não vai ver isso. Agora a gente vai ver, então, a ideia de passar fazer a função com parâmetros, tá? Então, o que nós podemos fazer? Vamos reformular esse imprime2 aqui, tá? Esse imprime2, a gente colocou que ele... Vamos botar um underline ali. O imprime2, por enquanto, está imprimindo Olá Mundo, tá? Mas a gente poderia querer que ele imprimisse outras coisas, tá? Por exemplo, eu gostaria que eu pudesse passar alguma coisa para ele e ele imprimisse isso. Bom, nas funções que a gente aprende na matemática, a gente passa, por exemplo, o f de x. A gente está passando o x para essa função para ela fazer alguma coisa, né? Não precisaria, a gente poderia fazer uma função, por exemplo, f, e a função f ela é igual a 2. E daí não importa, não tem nada que tu passe para ela simplesmente devolve 2 independente do que acontece. Mas normalmente a gente faz, por exemplo, um f de x, e daí ele faz alguma coisa com o x, por exemplo, eu posso ter um f de x igual a 2x, tá? Isso é uma função que ela pega o x que tu passou como parâmetro e ela faz 2 vezes esse valor, tá? E aqui é do mesmo jeito, a gente pode passar parâmetros. Então a gente pode passar, por exemplo, uma frase aqui, tá? E daí a gente pode, ao invés de fazer ele imprimir 2 vezes o Olá Mundo, a gente pode mandar ele imprimir 2 vezes a frase. Tá? E daí tá aí. Agora se eu chamar imprime2, e eu tentar chamar assim, ele vai reclamar,
Ele vai reclamar. E ele reclama dizendo, não, ó, tu tá faltando um argumento posicional requerido que é frase, né? Então a gente precisa passar uma frase para ele imprimir 2 vezes. E daí a gente pode passar, então, por exemplo, eu vou passar meu nome, Nicolas Sendron. E daí se eu rodar, ele vai imprimir Nicolas Sendron, Nicolas Sendron. Então ele pegou isso aqui que eu passei para ele, essa string, botou aqui dentro e ele recebeu isso aqui. Então frase nessa chamada aqui é Nicolas Sendron. E daí agora ele vai imprimir Nicolas Sendron e Nicolas Sendron de novo. Tá, e outra coisa que a gente pode fazer é a gente viu as expressões que a gente pode fazer, a gente pode passar qualquer expressão aqui dentro, tá? Então poderia fazer, por exemplo, 2 ao cubo mais 5 vezes 7 menos 8. Tá, eu posso passar isso aí como parâmetro e se eu rodar ele vai imprimir 35 2 vezes. Por quê? Porque ele fez 2 ao cubo, 5 vezes 7, daí isso aqui é 35, isso aqui é 8, 8 menos 8 é 0, então ele vai imprimir 35 2 vezes, tá? Então ele primeiro computa tudo isso aqui e depois ele entra na função e imprime o que foi passado para ele, tá? Mas o primeiro passo é computar o que foi passado aqui, então ele vai calcular isso aqui e daí ele vai entrar aqui e passando o resultado disso aqui, tá? Do mesmo jeito a gente pode também passar variáveis, então se eu quisesse fazer frase passada igual a oi, eu posso vir aqui e passar o frase passada aqui para ele e rodar e ele vai dar oi 2 vezes, tá? Para eu passar mais de um parâmetro, eu posso colocar vírgula aqui, então eu posso fazer frase e frase 2, tá? Então vou fazer frase 1 e frase 2. E daí com isso agora eu posso mandar ele imprimir a frase 1 primeiro e depois ele imprimir a frase 2, tá? E daí agora no imprime 2 eu posso mandar ele imprimir a frase passada e depois imprimir olá, tá? Então ele vai imprimir oi olá, tá? E uma outra coisa que a gente pode fazer, e talvez eu devesse pensar num exemplo melhor para fazer isso. Vamos ver o que eu poderia colocar. Vamos fazer uma função que retorna o tamanho da hipotenusa baseado em 2 catetos, tá? Então eu deixei isso como uma ideia de exercício para vocês fazerem, mas agora a gente pode fazer uma função que faz isso para nós, tá? Então eu vou criar aqui a função calcula hipotenusa, tá? E ela vai receber o cateto 1 e o cateto 2. E daí a ideia é que ela vai calcular a hipotenusa e imprimir ali no terminal, tá? E eu vou deixar tu fazer esse cálculo primeiro, e depois que você fizer esse cálculo, lembrando que tu vai precisar da raiz quadrada, tá? Então tu pode dar import math aqui e usar o math.squareroot, tá? Então tem math.squareroot. E daí tu passa o valor aqui dentro, tá? Eu vou deixar tu fazer isso aí tu pode pausar o vídeo, fazer isso e daí despausa o vídeo e eu vou te passar a resposta, tá? Ok? Então agora vamos fazer o cálculo da hipotenusa, tá? Então a gente sabe que o teorema de Pitágoras é que a hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado, tá? Então aqui a gente pode passar a raiz quadrada para o outro lado e dizer então que a hipotenusa ela é a raiz quadrada da soma desses dois aqui, tá? E é isso que a gente vai calcular. Então vamos colocar isso aqui em cima como um comentário para a gente se basear. E daí agora a gente pode fazer esse cálculo, tá? Então primeiro eu posso fazer o cateto 1 ao quadrado. Então vamos botar squared aqui. E daí a gente faz o cateto 1 ao quadrado. Aí eu posso fazer o cateto 2 ao quadrado aqui, tá? Então a gente faz o cateto 2 ao quadrado. Tu poderia fazer isso direto dentro do print, ou, por exemplo, criar uma variável só que é a soma do quadrado dos catetos, e daí depois tu tira a raiz quadrada. Tem várias jeitos de fazer, tá? Eu tô fazendo aqui bem passo a passo mesmo, mas com certeza tu tem bastante flexibilidade para fazer de outra forma, tá? Então, esses são os 2 catetos ao quadrado, e daí eu vou pegar a soma dos quadrados aqui, então, e daí a gente vai fazer C1 SQ mais C2 SQ, e daí essa é a soma do quadrado dos catetos.
E daí agora para ter a hipotenusa, então eu vou dar print no math.squareroot da soma do quadrado, tá? E daí agora então se a gente pode chamar isso aqui, por exemplo, meu Deus, a gente pode chamar isso aqui, o calculo hipotenusa, e a gente pode passar 13 e 4, e a ideia é que seja 5 a resposta. 5, tá? Então eu passei o 13 e 4, ele fez 9 e 16, e daí ele fez 9 mais 16, que é 25, e a raiz quadrada de 25, então é 5, tá? E daí eu passei 13 e 4, ele me retornou 5 aqui. Ok, agora a gente vai fazer então uma função que vai calcular a fórmula de Bhaskara, tá? Então eu vou fazer o def Bhaskara aqui, a Bhaskara ou a fórmula quadrática, né? Para resolver, encontrar o x em equações de segundo grau. Daí vamos passar o a, b e o c, que são os 3 parâmetros. Então é a vezes x ao quadrado mais bx mais c. E vamos então calcular ela aqui dentro. De novo, eu quero que tu faça como exercício. Se tu não lembra qual que é a fórmula de Bhaskara, vou desenhar ela aqui. Então a fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais menos. Aqui o mais menos ele vai dar duas respostas distintas. Eu quero que tu imprima as duas no terminal, tá? Então tu vai calcular, salvar em duas variáveis diferentes e imprimir as duas. A raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes AC, e tudo isso dividido por 2A, tá? E daí então tu vai calcular isso aqui dentro do Python, e daí tu coloca dentro da função e a gente faz uns testes depois com os valores. Caso tu faça e dê alguma coisa errada, não precisa ficar exatamente igual a minha, tá? Porque tem muitas coisas que podem acontecer de diferente. Mas, caso tu faça e dê alguma coisa errada, tu pode botar o código que tu fez pra função nos comentários, e daí eu posso dar uma olhada e ver o que você fez de errado e por que a resposta deu diferente, tá? Mas enfim, pode pausar o vídeo agora e daí depois tu despausa pra gente continuar. Bom, então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma variável delta. Então o delta normalmente se refere a essa parte aqui, tá? Às vezes eles usam para deixar a fórmula um pouco mais concisa, porque ela é bem grande, então eu vou utilizar ela aqui. Então vamos dizer que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e daí com isso eu tenho esse delta. Aí a gente vai ter os dois valores de x, então tem o x1. O x1 ele é menos b mais a raiz quadrada, então é o math.squareroot do delta. E isso dividido por 2 vezes a, né? Tem que botar entre parênteses aqui. E eu posso colar aqui, e a gente vai ter então o x2, e daí tem o math.squareroot, mesma coisa, só que agora ele vai estar negativo então para subtração. E daí agora a gente pode imprimir, tá? Para imprimir aqui tem alguns jeitos. Tu poderia só ter imprimido o x1 e imprimido o x2 em dois prints separados. Tu poderia ter feito x1, x2. Ele aceita também. Então vamos fazer um teste aqui, tá? Então eu posso fazer Bhaskara. Vamos passar 1, 2, 1. Então se eu rodar ele vai dar menos 1, menos 1. Ele imprime os dois um do lado do outro com um espaço no meio. Esse que é o efeito da vírgula. Daria para tu ter transformado em string aqui e somado com um espaço e somado com a transformação de string aqui também. Tá? Isso é outro jeito de fazer, vai dar o mesmo efeito. Tu pode colocar um contra-barra T aqui, isso é até legal de mencionar. O contra-barra T, ele dá um tab, então é o mesmo efeito do tab que tu coloca aqui, e daí isso dá um espaçamento a mais, é algo interessante de fazer também. Tu poderia ter colocado outras coisas, e eu vou até demonstrar uma coisa legal que vocês podem fazer. Vocês podem colocar um F aqui no início, e daí abrir string, e daí aqui vocês podem fazer, por exemplo, o x1 foi igual a x1, desse jeito, e daí eu vou dar um tab aqui, x2 igual a, e daí eu abro chaves de novo, x2. E daí se eu mandar rodar agora, ele vai substituir certinho, tá? Então esse F aqui é para tu fazer formatação da string, e daí tu pode colocar essas chaves aqui com o nome de uma variável dentro, e daí com isso tu consegue colocar as variáveis ali dentro para imprimir no teu texto, tá? E daí aqui então ele deu certinho o x1 como menos 1, o x2 como menos 1 também, nesse exemplo que eu dei. Daí tu pode pegar outros exemplos que vão dar resultados diferentes aqui.
Eu posso pegar o 2 e não botar esse aqui no 1, né? Vamos botar esse aqui no 0, por exemplo, trazer ele para baixo. Aí deu 0 e menos 2, respostas diferentes. Enfim, tem vários jeitos aí várias coisas que tu pode testar agora, mas independente dos valores que tu botar, ele calcula a Bhaskara. Mas um problema que pode ter é que às vezes as pessoas elas escrevem isso em ordem diferente. Então, às vezes, por exemplo, pode ser que tenha uma pessoa que ela quer encontrar as raízes da função, mas ela tem a tendência de escrever o c primeiro, e daí fazer o bx mais o ax ao quadrado. Tem gente que prefere escrever dessa forma, e ir aumentando o expoente, tem vantagens para fazer isso, faz sentido. E daí, talvez ela se perca utilizando isso aqui. Então, um jeito que tu pode fazer é fazer o seguinte, tu pode dizer, o c eu quero que seja igual a 1, o b eu quero que seja igual a 2, e o A eu quero que seja igual a 1. E dessa forma, tu tá garantindo exatamente o que tu quer. Tu tá dizendo, não, o B eu quero que seja 2, o A eu quero que seja 1, o C eu quero que seja 1. E daí, quando tu faz isso, ele vai atribuir da forma correta aqui, tá? Aqui, claro, ficou na mesma ordem, mas eu posso botar o 0 aqui, por exemplo. E ele vai dar o mesmo resultado de antes. Então, a gente inverteu a ordem dos parâmetros que a gente está passando, mas agora a gente esclareceu exatamente quais são os parâmetros que a gente quer passar, tá? Daí, ele conseguiu fazer isso. Outra coisa que tu pode fazer também é, por exemplo, colocar valores padrões, tá? Então, por exemplo, eu poderia dizer que se você não passar o valor de C, ele, por padrão, é 0. Tá? Então, se eu boto igual a 0 aqui na definição da função, eu posso não passar o valor de C agora. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o A como 1 e o B como 2, não passar o valor de C, e ele vai funcionar igual. E deu o mesmo resultado. Por quê? Porque ele usou o C como 0, que é o valor padrão dele, que se você não passar nada para C, ele vai considerar esse valor. E agora uma coisa interessante, e se a gente quisesse imprimir esse delta ali, tá? Se eu tentar dar um print no delta agora e eu tentar rodar, ele vai dizer name delta is not defined, tá? Não, mas eu tô criando o delta aqui, ó. Por que ele não tá dando certo? Porque ele tá fora do escopo, tá? Quando eu crio uma variável dentro de uma função, eu tô criando uma variável local. Isso quer dizer que ela só existe dentro da função. Assim que a função termina, ele deleta essa variável. E essa variável para de existir. Ela não vai existir mais. Então, quando eu tento chamar ele aqui, isso aqui já não existe mais. E se eu fizer, por exemplo, um delta aqui, delta igual a 2, e daí eu rodar isso aqui, e daí vamos chamar um Bhaskara aqui. Então, Bhaskara 1, 2, 1. E eu tentar rodar isso aqui. Agora, ele deu o resultado como 2, tá? Então, ele pegou esse valor aqui de cima. Se eu botar como 3, ele deu o resultado como 3. Então, ele está imprimindo esse delta aqui de cima. Mesmo que aqui eu esteja utilizando o delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes ac, assim que ele sai daqui, ele volta a utilizar o valor de delta original que ele tinha. E se a gente não quisesse que isso acontecesse, tá? Então, digamos que eu quisesse utilizar aqui o valor de delta que está definido aqui em cima, tá? Para fazer isso, a gente pode vir aqui e utilizar o global delta, tá? A partir do momento que eu faço o global delta, eu estou dizendo, ó, esse delta que eu estou usando aqui é esse aqui. E daí agora, ele vai estar definido como 3, e se eu mandar imprimir, o resultado deu 0. Por que deu 0? Porque ele transformou esse delta aqui de fora com esse aqui de dentro, tá? Isso que o keyword global significa, tá? E do mesmo jeito, eu posso agora deletar esse global aqui. Meu Deus. Eu posso deletar aquele delta ali, e se eu rodar, ele vai continuar funcionando. Por quê? Porque eu defini que isso aqui é um delta global. Isso aqui não é um delta da função. Isso é um delta que está fora da função, tá? Mas se eu deletar esse global aqui e tentar rodar de novo, ele vai reclamar. Por quê? Porque ele está dizendo que esse delta que eu estou tentando chamar aqui não existe. Eu não criei ele em lugar nenhum, tá? Então, a princípio, quando tu usa as variáveis, elas existem dentro do escopo da tua função, tá? O escopo está definido pelos tabs aqui, pelos espaços em branco que a gente põe antes. E ela deixa de existir fora desse escopo. Tu pode, então,
passar por cima dessa ideia usando a palavra-chave global, e normalmente tu não quer fazer isso, tá? Já vou adiantar essa ideia. Normalmente tu não vai querer passar por cima do coisa utilizando o global. São poucas situações em que faz sentido, porque isso cria um código bem confuso, bem tipo, mal escrito. Então, e normalmente tu não vai querer fazer isso, tá? Normalmente tu vai querer fazer de outro jeito tu vai querer criar teu código de outro jeito. Mas podem existir situações em que faz sentido sim utilizar a palavra-chave global, e daí tu utiliza ela de acordo com a necessidade. Mas aqui ficou uma coisa meio chata que a gente está fazendo, porque, por exemplo, o math square root, tá? Ele não está imprimindo uma coisa, ele está devolvendo um valor, né? Quando a gente usa o math square root, isso aqui se transforma no valor da raiz quadrada. Eu queria poder fazer isso com o cálculo hipotenusa também, e com o Bhaskara, né? Mas eu não estou conseguindo fazer. Por quê? Porque a gente não viu a ideia de retornar um valor ainda, tá? Então eu posso vir aqui e, ao invés de fazer o print, tá? Eu posso vir aqui e dar return math square root sum square, tá? E daí, a partir do momento que eu faço isso, o que eu vou estar fazendo agora é dizendo, eu posso mandar imprimir o calcula hipotenusa. Porque agora o calcula hipotenusa, com 13 e 4 aqui, esse calcula hipotenusa, o resultado disso aqui é o valor da hipotenusa. Porque ele está sendo retornado aqui pelo math square root, tá? E daí agora, quando eu for imprimir, então eu posso mandar ele imprimir o resultado dessa operação. E do mesmo jeito, se eu estiver fazendo alguma conta que envolve a hipotenusa de um triângulo, eu posso usar o calcula hipotenusa lá dentro, do mesmo jeito que eu uso o math square root, ao invés de calcular e só imprimir na tela e não devolver nada, né? E só conseguir ver esse valor olhando pela tela, tá? Então, isso aqui, em muitos casos, vai ser utilizado para tu conseguir ter um valor de retorno. Se você não retorna, tu vai ter um void, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar o efeito disso aqui. O print, ele devolve void, se eu não estou enganado, né? Talvez eu esteja errado, mas acho que não. Aqui, então ele não devolve nada, tá? Então quando tu tenta imprimir o print, o resultado de print é nada, tá? Então esse print aqui não está imprimindo nada, e isso aqui simplesmente não faz nada, tá? Então eu vou demonstrar aqui. Se eu mandar ele imprimir em vazio, ele simplesmente não imprime nada. Só vai ter a quebra de linha normal, tá? Mas aqui ele está tentando imprimir o valor que a função print devolve. E ela não devolve nada. Então, se eu tento imprimir, ele vai devolver nada, né? Então, é o none, que é o vazio. Mas agora, se eu tento imprimir, então, o valor do Bhaskara também, por exemplo, o Bhaskara, ele também retorna o void, né? Então, se eu der 1, 2 aqui, ele vai imprimir aqui, porque tem os prints, tá? O print aqui. E ele vai imprimir none, que é o valor de retorno da função Bhaskara, que é o que esse print aqui está imprimindo. E daí vem outra questão também. Tá, mas gostei, quero fazer um return para o Bhaskara. Só que o Bhaskara ele tem 2 valores. Eu posso retornar 2 valores? Sim e não. Tecnicamente não, tá? Porque as funções elas retornam um valor só, tá? Então, a ideia de uma função, isso até na matemática, é que tu tem um conjunto, tá? E daí tu vai ter vários elementos nesse conjunto, vários elementos nesse outro conjunto. Esse conjunto aqui é o conjunto de domínio, e esse conjunto aqui é o contradomínio. E a ideia é que a função, ela mapeia um determinado valor que tu tem a uma saída, tá? Pode ser que tenha mais de um valor que mapeiam para a mesma saída. Pode ser. Pode ser que tenha valores aqui que vão mapear para valores diferentes. Pode ser, tá? Tudo isso pode ser. Pode ser que tenha valores aqui que não são mapeados por coisa nenhuma. Mas, matematicamente, uma função não pode ter um valor que é mapeado para 2 coisas diferentes, tá? Se tiver um valor que é mapeado para 2 coisas, não é uma função, tá? Então, na definição, tu não pode devolver uma função. Só que se eu vier aqui e der um return x1, x2, vírgula x2, ele vai funcionar. E ele não vai reclamar, tá? Então, se eu vier aqui e retornar, ele vai me dar as 2 respostas, tá?
mas é porque eu não estou retornando duas coisas. Eu estou retornando uma coisa só, que é uma tupla. Lembra lá na segunda videoaula, eu acho, que eu falei das tuplas, que é os valores entre parênteses, que nem esse aqui? Eu não estou retornando x1 e x2, estou retornando duas coisas. Eu estou retornando uma tupla, e essa tupla é a tupla que tem o valor de x1 e o valor de x2, tá? Eu posso fazer uma coisa assim, ó, x1, x2 igual a Bhaskara 1 e 2. E daí eu posso imprimir aqui, então, x1 e x2. Se eu fizer isso, ele vai me dar os dois valores, tá? Então, isso aqui é uma notação do Python para que quando tu retorne uma tupla desse jeito, tu possa pegar os dois valores direto, tá? Mas, tecnicamente, tá? Isso é importante. Tecnicamente, ele retorna uma coisa só. Ele dá um retorno, é uma função, as funções devolvem uma coisa só, e o que ela devolve é uma tupla, tá? Então aqui não é que eu estou devolvendo duas coisas e estou recebendo aqui com duas coisas, porque do mesmo jeito eu poderia dizer aqui que eu poderia atribuir isso aqui ao x. E daí só mandar imprimir o x aqui embaixo. Tá? Então se eu mandar imprimir o x aqui, ele vai imprimir a tupla, tá? Porque é isso que ele retorna. Mas tem a notação do Python que permite que, se uma função retorna uma tupla, tu pode distribuir essa tupla entre o x1 e o x2. Do mesmo jeito, eu poderia fazer, por exemplo, também, ao invés de Bhaskara aqui, eu poderia fazer 1 e 2, tá? Então, isso aqui é uma tupla 1 e 2, e eu estou dizendo que o x1 e o x2 é igual a essa tupla 1 e 2. E se eu imprimir, ele vai passar 1 e o 2, tá? Por quê? Porque isso aqui é uma notação do Python de pegar uma tupla e distribuir em duas variáveis, tá? Então, não é que o Bhaskara retorna duas coisas, ele retorna uma tupla com dois itens, tá? Mas tudo bem se tu vê por aí as pessoas falando que ele está retornando x1 e retornando x2, tecnicamente não é, mas tudo bem, tá? Dá para entender. Mas internamente ele está fazendo uma tupla e é só uma notação do Python aqui que dá para tu puxar duas variáveis de dentro da tupla. Tá? Então, isso aí é mais uma utilidade das tuplas que a gente viu um tempo atrás. Uma outra coisa, última coisa que dá pra fazer aqui pra encerrar esse vídeo, que já tá bem grande, mas é que funções é um assunto bem gigantesco mesmo. Tu pode passar funções como parâmetro para funções também, tá? Então, eu vou dar um exemplo disso, tá? Digamos que a gente tem uma função aqui que é a função calcNext, tá? Então ela calcula o próximo. O que isso quer dizer? Tu passa para ela uma função e tu passa para ela um valor dessa função, tá? E o que ela faz? Ela chama a função em x mais 1, tá? Então eu posso criar aqui, por exemplo, eu tenho alguma aqui que recebe um valor só? Não, vamos criar uma, tá? Vamos criar aqui uma função que é o x quadrado, que tu passa o x e ela devolve o x ao quadrado, tá? Então, agora eu vou chamar o calcNext, eu vou passar o x quadrado como parâmetro, então o x quadrado é uma função, mas eu vou passar essa função como parâmetro para essa outra função, e eu vou passar, por exemplo, 2, tá? Então, o x quadrado, se recebe 2, ele devolve 4. Aqui, ele está passando para cá, é para ele fazer x mais 1, que é 3, e daí chamar o 3 no x quadrado, que vai devolver 9, tá? Então, se a gente imprimir o efeito disso aqui... o meu shift está querendo falhar por algum motivo. Se eu rodar... tá, claro. Eu não mandei ele retornar nada aqui. Tá. Return func x mais 1. Tá. Se eu rodar, ele retorna 9, tá? Então, tu pode passar funções como parâmetros para tu utilizar essa função dentro das tuas funções, tá? E o nome disso aqui são funções de alta ordem. São funções que recebem algumas funções e utilizam ela em outras. Tem várias dessas que são extremamente úteis, que possivelmente eu posso mostrar mais pra frente. Eu não sei se tá no escopo do livro aqui, tá? Mas eu posso mostrar.
algumas funções de alta ordem, como por exemplo o map, tá? O map é uma função de alta ordem que ela recebe uma lista e uma função, e o que ela faz é que ela passa por cada elemento da lista e aplica essa função. Então, por exemplo, se eu quisesse botar todos os elementos de uma lista ao quadrado, eu poderia dar um map da função x² e passar a lista. E daí ele ia passar por cada elemento da lista e botar ao quadrado. E daí ele ia devolver essa lista com todos os elementos ao quadrado. Tá? Então, isso é a funcionalidade do map, que é um tipo de função de alta ordem. Mas então é isso. Finalmente terminamos aqui. Então, esse vídeo foi bem mais longo do que os outros que eu gravei. Não sei quanto tempo de vídeo vai dar, mas tá dando 1 hora de gravação já. Eu espero que tenha entendido, espero que tenha feito sentido. Então a gente fez várias coisas aqui, já deu, comparado com a aula 3, ó, 9 linhas, aqui deu 39 linhas, né? Então a gente programou muito mais aqui, aprendeu muito mais coisa. E eu espero que tenha ficado claro, então, todos os conceitos de função. Esse é o capítulo 3 do ThinkPython, se não me engano. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar quaisquer dúvidas nos comentários. Se teve algum trecho de código aqui que tu tentou fazer, tu tentou acompanhar e não deu certo, ou tu fez de um jeito diferente e o resultado não deu o resultado que tu esperava e tu não sabe por quê, tu pode mandar pra mim nos comentários que eu posso tentar resolver e te explicar por que não deu certo, qual foi o problema que deu. E daí também eu recomendo que tu pegue e dê uma brincada, tá? Pega o que tu aprendeu aqui, tenta ter umas ideias. Aqui, vários dos exemplos que eu dei foram de matemática, mas não precisa ser de matemática, tá? Tu pode tentar desenhar coisas com o print, que é um exemplo bem comum que o livro dá. Tu pode pegar... sei lá, tu pode pegar coisas pega o teu nome, daí dá uma resposta, sei lá, tem várias opções. Mas tu pode ver, e inclusive o ThinkPython ele tem vários exercícios dentro dele, e se tu tiver interesse tu pode acessar o livro, olhar os exercícios e tentar resolver com base nas aulas que tu assistiu. Eu acho que é uma ótima coisa para tu fazer também, para tu checar o teu aprendizado, tá? Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal e clique no gostei se vocês aproveitaram o conteúdo, e eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!